Olá, meus amigos aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Sempre muito bom a gente estar aqui nos nossos finais de semana aprendendo mais sobre piscicultura e sobre os peixes de modo geral, né? Hoje é dia de mostrar mais uma espécie curiosa. Se você não conhece ainda, acompanhe com a gente para conhecer mais sobre o jejum. Gente, talvez nas pescarias de vocês aí, em áreas pantanosas, alagados aí, você já pode ter deparado com um peixinho desse aqui, ó. E olha que curioso, como que ele parece uma traíra, né? Como que lembra uma traíra. Esse aqui é um peixinho de pequeno porte, que eu já vi em diversas regiões aí do Brasil, em pescarias aí Brasil afora, e com nomes populares muito diferentes, em regiões diferentes aí do Brasil. Já vi com o nome de jeju, de jeju ou de iuiu, já vi também como traíra pichuma, traíra branca, traíra da cabeça dura, traíra testa de ferro, enfim, diversos nomes regionais e populares em diversas regiões do Brasil, né? Ou Golden Wolffish para os gringos lá fora. Trata-se aqui de um peixe pertencente a um grupo muito antigo, que é a família Erythrinidae. E engraçado, é a mesma família que compõe as traíras e trairões também. Só que as traíras e trairões vão para o grupo gênero Óplias, né? Trairões, traíras em diversas espécies diferentes. Aí. E os jejus Opleritrinos. Existe mais de uma espécie de jejum. Existe pelo menos 3 já catalogados em colorações um pouco diferentes um do outro, né? Mas mais comumente é esse aqui que você vai encontrar. Apesar de ter esse parentesco muito próximo e até aparentemente lembram muito uma traíra, possui comportamento bastante diferente. As traíras são peixes bastante sedentários, muito paradinhas no fundo, em locais rasos, mas mais paradinhas no fundo, né? Caça ali na emboscada, na surpresa, na camuflagem. Os jejus já são peixes mais ativos, muito mais frequência, estão nadando, estão ocupando meia água, superfície, beiradinha dos ambientes de ambientes mais lênticos, onde que ele vive, né? Então um peixe muito mais ativo do que as traíras. Em geral são pequenos, as espécies de jeju são peixes pequenos, esse já é um exemplar adulto. Normalmente você vai encontrar nesse tamanho, pouco mais do que 20 centímetros, assim, dizem de passar um pouco de 30 centímetros, mas o normal desse peixe é ser um peixe de pequeno porte mesmo. É uma espécie carnívora e bastante voraz. Os jejus são muito ativos e muito vorazes ali, se alimentam de praticamente tudo que se movimenta na água. Então, pequenos peixes, anfíbios, roedores, insetos que caem na água, tudo serve de alimento para essa espécie aqui, o jeju. Eles costumam viver em águas rasas, principalmente em ambientes de brejos, ambientes meio pantanosos, locais aí de várzeas, em água um pouco mais estagnada, é o local que ele prefere para viver, ambiente extremamente lêntico e por vezes até com condição de oxigenação baixa, qualidade de água às vezes até piorada, eles são muito resistentes. Porque esse peixinho aqui, uma curiosidade sobre ele, é que ele tem uma adaptação, a sua bexiga natatória é muito vascularizada e ele consegue engolir ar atmosférico aqui e consegue aproveitar o oxigênio. Então ele tem um reforço aí de uma respiração aérea também. Não é um peixe que tem a respiração aérea obrigatória, né? Ele também consegue respirar, ele também consegue ter a respiração branquial. Se eu abrir aqui eu vou ver que ele possui brânquias, né? Como outras traíras aí possuem brânquias também, mas com essa adaptação lhe fornece um meio dele sobreviver em locais de baixíssimo nível de oxigênio e ele consegue vir pegar ar atmosférico e ele sobrevive assim. Outra curiosidade é que ele tem a capacidade de sair de um lugar e caminhar para outro se aquela situação em lagoas sazonais, onde secam a água, ele consegue preservar a umidade, principalmente à noite ou em dias chuvosos, ele consegue caminha muito bem pelo chão e vai procurar outros cursos d'água, outras lagoas
para ele sobreviver. Então, essa espécie ela aparece em diversas nossas bacias. Bacia de São Francisco, bacia amazônica, da Bacia do Prata, que abrange águas do Rio Grande, enfim, então praticamente todos os nossos rios da América do Sul e também nos países vizinhos e até mesmo alguns países da América Central. Geralmente o dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas, em peixes daí parecidos com a traíra, é muito difícil de ser feito, né? Nos jejus também, são bastante difíceis de você diferenciar um macho da fêmea. Eu já encontrei em alguns trabalhos o pessoal falando que nos machos havia uma mancha vermelha aqui no opérculo, mas eu creio que não aconteça em todas as espécies de jeju, talvez em uma delas, mas em alguns livros você vai encontrar que existe uma mancha vermelha nos machos que tornaria bastante fácil a diferenciação ou dimorfismo sexual na espécie. No entanto, nessa espécie que a gente encontra por aqui, eu ainda não consegui encontrar nenhum com essa mancha, então creio que não seja essa a diferença entre machos e fêmeas. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui no peixe. É um peixinho curto, né? Você olha assim, é um peixinho todo curtinho, pedúnculo caudal bastante largo, né? Como nas outras traíras também, possui bastante fibras musculares brancas que confere a eles uma potência de nado muito forte, mas para período curto, né? Então, um peixe de arrancada, um predador de arrancada, que na primeira corrida ele tem muita força para buscar a sua presa, né? Cabecinha curta, pequena, diferente da traíra, você vê que é uma cabeça arredondada na frente, bem arredondadinha. Lembra a trairinha, mas da cabeça curta, ó. Bem ossificada, a cabeça dele é larga, bem ossificada e possui dentes, possui poderosos dentes na mandíbula que servem para agarrar presa, né? Como é uma espécie carnívora, pega a presa e engole por inteiro, né? As escamas também são bem diferentes da traíra, são escamas bem grandes e bem fortes, bem resistentes. Então é um peixe que tem uma proteção extra aí das escamas. A nadadeira dorsal está bem no meio do peixe aqui, ó. A impressão que está até mais para trás do que deveria. A coloração, no caso dessa espécie aqui, com um dorso bem amarronzado assim, barriga mais clara, e ele tem uma faixa lateral que fica bem bonito na água. Tá vendo? Tem uma faixa, acompanhando a linha lateral, ele tem uma faixa negra que percorre todo o peixe aqui, terminando lá na cauda. Peixinho bem bonitinho mesmo. E a cabecinha dele lembra um pouquinho a cabeça da truta, né? Toda pintadinha, olha que bonitinho que é. Comportamento até pacífico, no entanto, entre eles, entre peixes da mesma espécie, costumam brigar. Então, para o pessoal que gosta de botar em aquário aí, às vezes se colocar 2 ou 3, eles vão acabar se matando lá dentro do aquário. Se botar com um peixe menor, ele vai comer, por ser uma espécie extremamente carnívora também, né? Como é que acontece a reprodução desse peixe aqui? Normalmente, peixes de água parada possuem estratégias reprodutivas mais elaboradas do que os peixes de caráter migratório, aí, né? Peixe que desova em correnteza. Os de água parada geralmente têm alguma estratégia para reprodução. Esse aqui ele faz pequenos buracos no fundo, em partes rasas, né? Onde ele vai depositar os ovos. O que eu encontrei de curiosidade é que a nadadeira aqui da fêmea, ela forma meio que uma conchinha, e quando acontece a desova, os ovos vêm parar aqui primeiro, o macho já fecunda e depois esses ovos são derrubados dentro de um furinho, um buraquinho no chão, onde o macho vai vigiar. Então existe cuidado parental aqui na espécie, o macho fica em cima cuidando até o nascimento das larvas. Então tem uma estratégia reprodutiva bastante elaborada também. Qual que é o uso dessa espécie? A gente gosta sempre de aplicar alguma coisa sobre o peixe, né? Eu gosto de dizer sempre que os peixes de pequeno porte, no ambiente natural, eles têm uma função vital no ambiente. Geralmente são peixes que viram presa para espécies maiores, né? Nesse caso, que por ser um predador, além dele servir de alimento para espécies maiores, ele também é um animal que vai consumir diversos tipos de outros animais que estão ali no meio ambiente. Então, como é uma espécie carnívora, come praticamente de tudo, participa dos controles biológicos aí de diversas outras espécies. Então, está envolvido num processo de cadeia alimentar muito complexo, e ele compõe aí como sendo um carnívoro de pequeno porte. Em piscicultura, esse peixe não é criado normalmente, por ser uma espécie de pequeno porte, né? Tem uma importância na comunidade ribeirinha que se alimenta desse peixe. Muita gente gosta de comer, apesar de ser pequeno, tem carne boa, branquinha, então muita gente gosta de comer os jejuns. Mas para criação em piscicultura eu nunca vi trabalho.
para algumas espécies de jeju que são um pouco mais coloridas, estão sendo usados também hoje, em alguns casos, dentro de aquarismo, né? Tem gente que gosta de colocar um peixe desse por ser diferente, bonito, né? E ter um comportamento legal dentro do aquário, já está sendo usado no aquarismo. E eu já vi muita gente usando esse peixe como um peixe isca. É muito bom para pegar peixe de couro de grande porte. Um peixe desse tamanho aqui, para pegar uma pirarara, uma piraíba, um jaú, está num tamanho ótimo. É uma isca e tanto, usa ele inteiro. Então, por ser bastante resistente, demora a morrer, esses peixes vivos dentro da água, no anzol, ele atrai bastante esses grandes predadores, então chama a atenção dele para esse mercado de isca. Legal demais, né? Muito gostoso poder trazer espécie diferente para vocês. Hoje foi o dia aí do jeju, ou do yuyu. Espero que vocês tenham gostado, conhecer mais essa espécie, um pouco mais sobre ela. Vou soltar lá no tanque. E até nosso próximo encontro aí na semana que vem, se Deus quiser, com mais vídeos, mais novidades aqui sempre no canal da Aquaminas no YouTube.